eu fiz uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual área da vida vocês têm Áries, que Áries rege, que Áries comanda? Eu sei, tá? Ou se não soubesse também, né, gente? Mas eu sei. Então, a minha pergunta para vocês, vocês sabem? Se sabem, já estão sentindo os efeitos? Eu já estou. Eu não sei vocês. Por que eu estou perguntando se já estão sentindo? Porque tá 0 graus, tá? 0 graus, ou seja, tá? 0 graus é a portinha ali de Áries, tá? Então, de 0 a 30 graus, são 30 graus, né? Para cada casa. Então, qualquer planeta passa ali, ou luminar, como o Sol, né? Em cada signo. Então, tá bem no iniciozinho. E sempre nos inícios, né? Eu acho que eu já falei isso para vocês, sempre quando um planeta, um luminar, a gente chama do Sol ou a Lua, está num signo, está entrando num signo, 0 a 3 graus, tá? Que é bem comecinho, é muito desafiante, tá? E na área da vida que você tem Áries, deve estar começando esses desafios. E Áries, geralmente, como é uma energia mais rápida, ele se adianta. Você podia até estar sentindo antes, tá, gente? Porque sempre a gente, conforme a energia do signo, vai ser mais rápido ou não, tá? Por exemplo, se fosse touro, tu ia sentir depois de um tempo, tá? Do planeta ali, naquele signo, tá? Mas como é Áries, é rápido, ele tem uma energia, ele se adianta, ele é o primeiro, tá? Ele quer ser o primeiro, ele vai rápido, vai antes. Então, aqui eu tenho um exemplo para dar para vocês que interessa para nós, que agora, a partir de agora, a gente vai falar do quê? Do ano de 2025, que é o mapa que eu coloquei como exemplo de Netuno em Áries. Onde é que está Netuno aqui? Qual é a casa que está pegando para todos nós, ou seja, de forma geral, não específico no seu mapa, na sua vida. Tá? Então, aqui no mapa do ano, onde? Mapa do ano de Júpiter. Lembrando, Júpiter, nós estamos crescendo. Todo mundo quer, de alguma forma, consciente ou não, crescer. Tá? Sim, eu quero crescer no dinheiro, o outro quer crescer no trabalho em si, o outro quer crescer na família, o outro quer crescer nos relacionamentos. Não importa, tá? Mas esse crescimento, tá? Ele é muito mais profundo do que a gente possa pensar. É um crescimento evolutivo. Por quê? Porque no ascendente aqui do mapa do ano, nós temos peixes, né? E peixes, ele tem tudo a ver com Netuno. Nós estamos falando de Netuno em Áries. Peixes é o signo que Netuno rege, né? Tá? Que é, resumo da ópera, né? Tanto do signo ou do planeta, nós estamos falando do inconsciente coletivo. E aqui nós estamos falando do mapa geral, mapa nosso, de todo mundo, né? Do ano. Que está na casa 2. Áries está regendo aqui a casa 2. Por quê? Aqui eu coloquei aqui, ó, gente, só para vocês, se vocês não souberem, ver no seu mapa aonde está Áries, vocês têm um mapa, ou, lembrando, quem não tem, busca num site de astrologia, o do Marketing da Alma eu não tenho disponível isso, mas que disponibiliza mapa gratuito, mapa para você imprimir, arquivar aí no seu computador, tá? É só você dar data, hora e local de nascimento, certinho, tá? Aqui no caso do ano, Áries está na casa 2. Então, como é que você vê aonde Áries rege, em que área da vida ele rege? Quando você, aqui no desenho do meu programa,
tá? Áries é laranjinha, tá? Vocês têm que ver que cor aí tá o Áries aí no programa que vocês estão olhando, no mapa, né? Mas aqui tá laranjinho, ó, tá pegando, ele começa aqui bem na casa aqui, ó, onde aqui divide as casas, tá fraquinho aí que vocês não estão vendo, mas aqui tem divisões aqui das 12 casas, e ele tá um pouquinho aqui, eu tô começando aqui, ó, logo após a casa, o início da casa 2. Porque se você for olhar assim, de forma sem detalhar, você vai achar que é touro, e não é. Por isso que eu estou falando para vocês. Tá? É bem no início, a gente chama de cúspide da casa. Que o signo está ali na cúspide, pode ser um risquinho, tá? Um pouquinho, mas é ele que comanda, tá? Então aqui está Áries, né? E você também, provavelmente, você vai ter uma tabela para confirmar isso que você está olhando no mapa, tá? Então, cúspide é isso aí, é o início da casa, bem no início mesmo. E, geralmente você vai ver outro signo naquela casa, mas olha sempre aquele que começa. É esse que rege. E no mapa geral, o mapa da vida, mapa do coletivo, né? Áries está na casa 2. E aí o Netuno, ele está aqui, ó, transitando aqui fora, encostou aqui em Áries, tá? E está mexendo conosco. Todos nós. Em que parte? O que é a casa 2? Né? Para quem tem a casa 2, já aproveita e já escuta, né? Sobre a casa 2. A casa 2, no mapa, ela fala dos nossos valores, tá? O que a gente valoriza, o que é importante para nós, né? O que nos sustenta, tá? Nosso sustento material, por isso é o dinheiro, tá? Só que muitas vezes, lembrando, isso é importante que eu vou dizer, tá? A casa 2, tudo bem que é do material, é do dinheiro. Só que por trás do dinheiro tem algo. Antes de a gente ganhar dinheiro, se a gente não valoriza o que faz com que a gente ganhe dinheiro, a gente não ganha dinheiro, tá? Por isso que o valor que a gente dá para aquilo que a casa 2 está dizendo que a gente valoriza, que a gente veio valorizar, e a gente não valoriza, a gente não vai ganhar dinheiro, entendeu, gente? O que é dar valor para alguma coisa? Se dedicar, priorizar, tá? Valor saber, não interessa se os outros não saibam, mas você precisa saber que isso tem valor, tá? Aqui no caso, vamos trazer para o mapa aqui de 2025, no caso, é a nossa cabeça, tá? Então, tem a nossa cabeça precisa ser valorizada, né? Os inícios precisam ser valorizados, que é Áries, tá? Que mais que precisa ser valorizado? E aí nós vamos voltar lá, ó, pro útero. Útero, sendo homem ou mulher, estou falando da simbologia do útero. Vamos ver agora aqui, vamos ver comigo aqui, ó, só o útero aqui, ó. O que acontece no útero, gente? Valorizar o valor da vida, do impulso de vida, da nossa, o útero também, ali dentro está a nossa criança sendo formada. Áries, ele é muito ligado à nossa inocência, tá? Não é ingenuidade. Ingenuidade é tu não saber alguma coisa, essa é a diferença. Não ter experiência, tá? Inocência é a inocência de uma criança, sabe? Que a gente perde. Que é por isso que Áries tem essa vontade, acredita que vai conseguir as coisas, sabe?
porque ele tem essa inocência. Ele vai lá e consegue, tá? Pode bater a cabeça muitas vezes, mas vai e consegue. Então, outras características aqui para serem valorizadas são tudo que nós iniciamos, para a gente pensar sobre quando a gente está começando aquilo, né? Que valor aquilo vai ter para nós, tá? Porque Netuno, ele nos leva na boiada. O inconsciente coletivo, quando tu vai com todo mundo e não para e não pensa e não se individualiza, tá? Porque Áries, ele fala da nossa individualidade, porque nós nascemos para nos separar do mundo invisível, do mundo do coletivo, inconsciente coletivo, da casa 12, tá? Dessa casa 12 aqui, de peixes, que é que nós estamos misturados, unidos com todo mundo. Então está pedindo que a gente valorize a nossa individualidade, tá? Então, a nossa capacidade de começar algo, a nossa capacidade de saber que nós somos, cada um é um, né? Tá? Então, por que Áries está aqui? Provavelmente, pelo meu conhecimento da astrologia, provavelmente porque as coisas ali que a gente não está valorizando isso, tá? Porque o mapa, ele mostra, né, como a gente vai evoluir, tá? E nós estamos aqui no início, com peixes, estamos mergulhados no inconsciente. Nós estamos indo com a boiada, repetindo muitas coisas. E aí é um outro olhar aqui sobre o útero, tá? Que o útero, ele reproduz, né? É um órgão de reprodução, né? E ele vai reproduzir uma pessoa, né? Vai reproduzir um humano, tá? Então, tem muitas analogias que a gente pode fazer aqui, tá? E também, e principalmente para a mulher, cuidar do seu útero, tá? E se vocês não sabem, mas eu vou passar aqui para vocês, isso é um conhecimento estatístico, né? Também, e a astrologia já mostra, né? Pelo conhecimento da astrologia em si, quando nós temos problemas mentais, Áries é cabeça, né? Vocês sabem. Quando nós temos problemas mentais, qualquer problema mental que você possa ter, ele pode estar ligado a problemas aqui nas partes reprodutivas, tá? Ou aqui nas partes baixas mesmo, nossa, né? Tá? E aqui também tá falando que qualquer problema que nós temos, seja mulher ou homem, nas suas partes reprodutivas, pode estar mostrando um desafio mental, tá? Geralmente, uma pessoa ansiosa, né? Uma pessoa que não tem paz mental, ela desenvolve problemas ali. Então, nesse período, há uma tendência, como tem Netuno, que é uma previsão, que a gente desenvolva muitos problemas mentais.